O texto está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Quem crê que essa é a palavra do Senhor, faz um sinal assim. Amém. Pode glorificar o nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o único merecedor de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Irmãos, alguém aqui já tinha ouvido falar desse versículo? Faz um sinal assim com a mão. É um versículo forte, né? É um versículo bem forte. Esse versículo aqui, na verdade, faz a gente começar a refletir as coisas, principalmente quando a gente inicia um novo ano. Quem aqui não fez planos para 2024? E quem aqui já não fez ali uma listinha de planos para 2026? Né? Quem que não fez planos para 2025 e quem já não fez planos para 2026? É errado a gente fazer planos? Claro que não é errado. A única coisa que é errada é a gente não centralizar, não consagrar esses planos ao Senhor. E a gente vai abordar essa noite. Amém? Então, planos novos versus promessas antigas que não deram certo. O problema não é cada um de nós aqui começar a elaborar planos, a começar a ter expectativa em planos, mas sim a falta de consagrar os planos ao Senhor. Então, muitas vezes, a gente faz alguns planos e nós entendemos que determinados planos são mais importantes, outros planos não tão importantes assim, e outros planos, o simples fato de você planejar ir numa padaria, comprar um pãozinho e voltar. A palavra de hoje vai dizer o seguinte, que tudo, eu vou repetir o versículo, consagra ao Senhor tudo o que você faz. Deus ele não quer você pela metade. Deus essa noite está querendo que você entenda, que eu entenda que Ele quer cada detalhe, cada ação nossa por inteiro. Amém? E eu aproveito e faço essa pergunta para a igreja. Quem aqui essa noite quer se entregar totalmente para Jesus? Amém? Glórias a Deus. Aleluias, eu também quero. Então vamos continuar, né, fluindo nessa mensagem tão poderosa que o Senhor está colocando para nós aqui. A Bíblia também está falando aqui... na verdade, ela não está dizendo planeje melhor. Ela está dizendo consagre melhor. Né? Então, talvez, não é que Deus não esteja abençoando os seus planos. Talvez Ele só não está dentro dos seus planos. Né? Muitas vezes a gente pede uma porta de emprego nova porque o emprego que nós estamos já está consumindo toda a nossa essência como cristão, digamos assim. Só que você pede esse emprego e você pode até consagrar esse emprego ao Senhor. Mas, numa outra oportunidade, você pode pedir saúde, você pode pedir uma cura, uma libertação, um problema de relacionamento, e você não julga isso como importante também, como uma porta de emprego. Onde eu quero chegar com isso? A palavra desta manhã, meus queridos irmãos, quer trazer para cada um de nós a importância das pequenas decisões, porque as pequenas decisões que nós tomamos durante o ano todo de 2025 nos acarretaram algumas coisas, principalmente essas decisões que não foram consagradas ao Senhor, e aí a gente acaba pagando um preço muito caro, né? Começa com uma bolinha de neve e vai virando uma avalanche, mas quando a gente consagra ao Senhor tudo muda, né? Eu tenho algo importante para dizer aqui também, que eu coloquei aqui, que a gente vive uma fé compartimentada. Alguém já ouviu falar disso? Fé compartimentada? Não está na Bíblia, tá? Mas foi uma revelação que eu tive aqui para poder explicar um pouco. O que é uma fé compartimentada? Por exemplo, hoje é domingo de culto, dia de consagração, dia de Santa Ceia, né? Vamos prestar culto ao Senhor. Então, nós dedicamos o domingo de hoje para prestar culto ao Senhor. Nós consagramos a nossa vida nesse domingo para estarmos aqui, entregarmos o melhor para Deus, porque Ele é o merecedor. Amém? Só que aí chega a segunda-feira.
O que a gente consagra na segunda? Pô, quem gosta de acordar cedo na segunda-feira aqui? Se alguém levantar a mão, palmas para você. Você é a pessoa top, beleza? Ninguém levantou a mão aqui, ótimo, né? Então todo mundo é normal. Ninguém gosta de acordar cedo na segunda-feira. O pastor Gilmar levantou a mão. Ó, pastor, palmas para o pastor Gilmar. Glórias a Deus! Boa, pastor. Segundona é para poucos, hein? 6 horas da manhã, 5h30, né? O senhor já está acordado, devocional, todos os dias. Mas a segunda chega. A segunda chega e traz para a gente uma responsabilidade, uma carga emocional, trabalho, né? As donas de casa com filhos já tem que pôr na escola, põe na perua, tem que dar almoço, tem que fazer isso, né? Ainda mais quando a dona de casa não é só dona de casa, é dona do trabalho também, tem que atuar fora, o marido, todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Então a segunda-feira ela vem com um peso diferente, segunda-feira ela vem com uma carga emocional diferente. Então a gente consagra a segunda-feira ao quê? Ao estresse. Então olha só a diferença. Domingo você consagrou ao Senhor. Na segunda, que é para você estar empolgado com a palavra de domingo, que você ouviu o careca gordinho pregando lá na igreja, né? O que você ouviu lá na igreja? Você ouviu que tem que consagrar tudo ao Senhor. Mas a hora que você está ali na frente do computador, a hora que você está ali fazendo o almoço, a hora que você está atrasada, ligando para a pirueira lá que vai atrasar o filho, né? na saída da casa ali para pegar o menino e levar para a escola. A hora que você está ali, você esquece. Então a gente não consagra todos os dias para o Senhor. Aí chega a terça, né? A semana tem 7 dias. Vocês sabiam que a semana tem 7 dias? A semana tem 7 dias. Então a terça-feira ela chega. Eu chamei aqui a terça-feira da ansiedade. Então domingo você consagrou o Senhor, segunda-feira você esqueceu que o gordinho careca falou lá na igreja. Aí na terça, né, você começa a ter uma ansiedade fora do normal. Aí chega a quarta-feira, você consagra a murmura, a reclamação. Muitas vezes você está atuando num trabalho, você está fazendo alguma tarefa que foi você mesmo que pediu a Deus, que muitas vezes está consagrada, está acontecendo, mas você esqueceu que Deus te abençoou e você está lá murmurando, né? Você está lá reclamando daquele ambiente, daquelas pessoas que não aguenta mais e assim por diante. E aí chega a quinta-feira. A quinta-feira é o dia, ainda bem que tem célula à noite na quinta, né? Olha, irmãos, quem aqui ainda não participa de uma célula, fica aqui um convite especial para procurar os pastores, quem quer que seja, no final do culto, porque a quinta-feira à noite, ela é maravilhosa, ela quebra esses paradigmas aqui que eu estou falando, amém? Então, quinta-feira é o dia do eu resolvo sozinho, né? Você já passou por tantos problemas na semana, a quinta eu vou resolver sozinho, aí eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou um jeito e tal. Aí chega a sexta, né? Quem que nunca postou um story no WhatsApp, no Instagram, escrito sextou, agora vai, sextou. Não importa o que aconteça hoje, pode estar chovendo pedra, canivete, pode estar chovendo o que for, é sexta-feira, sextou, você está ali numa boa. E aqui que você consagra a sexta-feira a quem? Você pensa em Deus, não pensa? Não, você está consagrando a fuga. É uma fuga aquilo. Tudo que você pode fazer na segunda-feira, você não vai fazer na sexta. Você vai empurrar. Né? Aquele problema que tem no trabalho você empurra, aquilo que tem que resolver você vai empurrando e tal. E aí você passa a sexta-feira e sextou. Das 5h30, das 6 horas da tarde, você sai lá do seu serviço ou recebe o marido em casa, está tudo bem, vamos pedir uma pizzinha, vamos fazer o quê? Você está fugindo. E aí a semana praticamente está acabando e começa o sábado. Pô, sábado, dia de descansar no Senhor, né? Aí você fala, não, agora eu vou descansar no Senhor. Mas sua semana foi consagrada de tantas maneiras diferentes, com tantas coisas erradas, que o sábado, a última coisa que você quer é ir na igreja, é ir num culto de oração, dedicar 30, 40 minutos a um devocional. Você quer um tempo com você mesmo. Então olha só, o único dia da semana que você está entregando para Deus aqui, né, nessa teoria aqui que eu estou compartilhando com a igreja, é domingo. E isso é muito pouco para nós que somos crentes, para nós que queremos fazer a diferença, para nós que queremos seguir aquilo que Jesus nos disse, né? Ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é muito pouco. A semana é assim. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Faz algum sentido? Vocês passam, ou já passaram isso durante a semana? Não é fácil, mas a palavra está dizendo que é possível a gente mudar isso.
Amém? Então isso a gente pode chamar de não consagração. A gente pode colocar o nome de agenda dividida. Então durante a sua semana você tem uma agenda que no domingo você coloca Jesus ali, na segunda se der você encaixa um devocional, na terça se tudo der certo você encaixa como chama? As meninas que tem aquele livro lá do devocional, como é que chama? Deus, Café com Deus. Se der certo você põe um Café com Deus ali no meio, né? Mas se não der, você fez a sua parte, você trabalhou, você entregou para a ansiedade o seu dia, você entregou para a murmuração, e assim sucessivamente vai repetindo e repetindo. Mas a palavra dessa noite eu volto a repetir. Vocês vão escutar muito sobre consagração e muito a palavra tudo. A palavra está dizendo consagrar tudo, não apenas um dia, não apenas esse domingo de manhã. Amém? Até quero fazer um teste de fé com vocês aí. Se vocês puderem repetir comigo. A palavra de hoje nos chama, pode repetir, a consagrar tudo. Mais uma vez, a palavra de hoje nos chama a consagrar tudo. Então amanhã, quando vocês estiverem lá, 6 horas da manhã, 6h30, 7 horas, 7h30 no serviço, vocês vão lembrar não de mim, mas da palavra. A hora que você estiver no seu trabalho, passando um momento de estresse, você vai lembrar que aquele trabalho você vai consagrar ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, queria compartilhar algo muito importante com vocês também, que consagração não é palavra. Não é só você, vou consagrar, mas sim é entrega. E vocês sabem o que significa a palavra consagrar a Deus? Eu fiz aqui algumas marcações. Por exemplo, consagrar significa entregar a Deus o direito de governar a sua vida. Poxa, mas eu já deixo Deus governar a minha vida. Será que deixa mesmo? Será que nós deixamos realmente Deus governar tudo a nossa vida? A palavra está falando que nós temos que colocar Deus até nas pequenas decisões, porque são pequenas decisões que muitas vezes tornam grandes problemas. A palavra também diz que quando a gente consagra ao Senhor, a gente está dando a Ele o direito de decidir por nós. A palavra também diz que quando nós consagramos ao Senhor, nós também estamos dando a Ele uma autorização de correção. Amém? Então olha só, governo, decisão e correção. Será que nós estamos preparados para isso? Porque muitas vezes a gente tem um ente querido passando por dificuldades de saúde, internado, precisando de oração, a gente clama, né, para a igreja, a gente ora e ali a gente deixa Deus governar. Mas aí você vai trocar de carro, aparece uma oportunidade boa e você vai lá, só pagar isso de diferença, o cara está apertado, e você faz um negócio. É como que explica? Num departamento da sua vida, você consagrou o Senhor. No outro departamento da sua vida, você não consagrou. A sua decisão de trocar de carro não foi consagrada. A sua decisão de comprar uma casa, de fazer um financiamento, de fazer um consórcio. Né, Lua? Procurem o Lua para consórcios, meus irmãos. Vamos nos ajudar. Consagrou ao Senhor? Qual o problema de fazer um consórcio com o Lua? Nenhum. Agora, se não consagrar ao Senhor, não faça. Certo, Lua? Amém? Então vamos consagrar tudo ao Senhor. Nós não podemos ter departamentos das nossas vidas igual tem numa empresa. O RH funciona de um jeito, o comercial de outro, o marketing de outro, a expedição de outra, o estoque de outro e assim por diante. Na nossa vida, a parte consagração, a palavra, a ação, consagrar, todos os departamentos têm que estar em sinergia. Então, se você consagra um ente querido que está passando por dificuldades de saúde, você vai consagrar a troca de um carro, a compra de uma casa, ao pagamento de dívidas, a estratégias, tudo. A palavra está dizendo tudo. Amém? Glórias a Deus. Então não é apenas orar antes de agir, mas continuar, mas é permitir que Deus direcione a ação. O que acontece? Muitas vezes a gente ora para o Senhor, Senhor, eu estou precisando de uma nova porta de emprego, eu estou precisando que o Senhor coloque para mim uma oportunidade boa, e essa oportunidade eu já tenho porque já me ligaram, e eu queria que o Senhor analisasse também todas as condições que a empresa pode
me favorecer, me entregar, mas eu já verifiquei antes o Senhor que lá tem vale refeição, tem vale transporte, tem plano de saúde. Então, olha só, Senhor, eu queria que o Senhor direcionasse, né, se for da sua vontade, mas eu praticamente já entreguei tudo mastigatinho e é da minha vontade, eu gostaria que o Senhor só carimbasse ali para que desse certo. Na verdade, não é assim, né? Quantas vezes a gente chega já com tudo prontinho da nossa cabeça para Deus, e a gente só quer que Ele abençoe, que dê certo. Quantas vezes a gente pergunta, é da sua vontade? Quantas? E é normal às vezes a gente não perguntar. Às vezes a gente se deixa ser consumido pela correria do dia a dia, né, pelas coisas que acontecem na nossa vida. Nós não temos todos os dias mar de rosas, mar de flores, né? Nem tudo é perfume gostoso, né? Às vezes aparecem alguns cheiros diferentes, né? Algumas barreiras que nos impedem de concentrar, de focar naquilo que a palavra está dizendo para nós, né? Então, se na sua vida Deus só está confirmando as suas decisões e nunca está te confrontando, olha só, se na sua vida, e serve para mim também, se Deus só anda chancelando, dando ok para as suas decisões, e o tempo vai passando e você não sente nenhum confronto da parte de Deus, liga o sinal de alerta aí, tem coisa errada. Ele não está no controle. Porque quando ele está no controle, você lembra que eu falei? Ele governa, ele decide e ele corrige. Amém? Eu queria dar também alguns exemplos que a gente passa na nossa vida quando a gente não consagra ao Senhor. Então a gente vai na igreja, a gente vem aqui, domingo de manhã, comunhão gostosa, oração, louvor, palavra. A gente sai daqui edificado e a gente aprende que nós temos que consagrar tudo ao Senhor. Mas chega segunda-feira no seu trabalho ou na sua família, você continua cometendo os mesmos erros. Aqui no altar, aqui na igreja você é um, fora da igreja é outro. Esse talvez seja um dos maiores desafios que o crente pode enfrentar, que é no altar pregar uma coisa e fora do altar pregar outra. E eu estou falando altar não porque eu estou no altar, eu estou falando de vocês também. O altar é a igreja do Senhor. Então muitas vezes a gente pode aqui estar fazendo algo, nós podemos estar nos alimentando, nós podemos estar fazendo os cursos da UDF, Homem ao Máximo, Mulher Única, Aliança, Como Educar os Seus Filhos, CRAU Finanças, inúmeros cursos. Podemos estar nos alimentando e quando a gente sai por aquela porta, a gente começa a fazer as coisas de uma maneira que não é para ser feita, né? Então tem isso também. Você aqui na igreja, você prega algo, você age de uma forma, só que aí você vai olhar lá no status do Instagram, você fala, oxe, é uma indiretinha? Foi para mim? Não foi? Para quem que será que é? Né? Então nós temos que andar em concordância. Quando a gente consagra tudo para o Senhor, a gente começa a mudar. E por que eu estou falando isso? Lá o Renan está falando que viu alguém postando. Não, eu estou falando para mim também. As minhas atitudes, as suas atitudes, quando a gente começa a consagrar o Senhor, elas mudam. Se elas não estão mudando, é porque nós não estamos consagrando, meus irmãos. É isso que eu quero dizer. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Amém? Glórias a Deus. Outra coisa, você ora pedindo direção, mas você já decidiu o que você quer. Então você não está querendo direção, você está querendo que Deus chancele a sua direção. E isso não está certo. Isso já está, né, praticamente fadado a dar errado. Não tem como você pedir para Deus algo da sua vontade, da sua direção e querer que Ele aprove. Você tem que consultar o Senhor. Senhor, eu estou precisando disso e apareceu essa oportunidade. É da sua vontade? Vai glorificar o seu nome de alguma forma? Se for, prepara o melhor para mim. Se não for, fecha essa porta e abre outra. Amém? Muitas vezes também a gente pede paz, né? Mas a gente não abre mão daquilo que gera conflito. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu quero paz, eu preciso de paz. Ó, Senhor, me dá paz. Não é nem dinheiro, não é nem saúde, porque eu já tenho saúde, eu já tenho isso, já tenho. Mas a paz me falta, sabe aquela paz que excede todo entendimento? Cadê essa paz? Mas faz uma autoanálise, você não abre mão daquilo que te gera a falta dessa paz. E o que pode te gerar esse conflito? As suas atitudes, os seus pecados, os pecadinhos de estimação, né, que vão se tornando transgressões, vão piorando.
Então, a palavra está abrindo os nossos olhos nessa manhã para que a gente possa fazer uma entrega, uma consagração realmente íntegra, genuína, porque Ele merece que a gente entregue de uma forma pura. Amém? E consagrar também inclui algumas coisas, meus irmãos. Por exemplo, quando ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus está. Naquele momento, é o momento de você consagrar ao Senhor. Como você reage quando algo dá errado? Eu, até um tempo atrás, posso dizer que eu era o mestre da murmúria, porque a Nath até está fazendo assim. Porque não é porque você tem uma oportunidade de estar aqui pregando, que você tem que você de repente é líder de célula, que você prega, que você ministra, que você deixou de ser um ser humano falho e terrível perto do Senhor Jesus. Todos nós temos as nossas falhas, né? Então, quando as coisas dão errado, o que você faz? Vocês conhecem aquela palavra na Bíblia que fala em tudo dai graças? Né? Quem já ouviu falar nessa palavra? Fala um sinal assim, amém? Em tudo dai graças. Essa palavra serve para isso. Quando as coisas não estão dando certo, qual é a sua atitude? Você murmura, você reclama, ou você fala, em tudo eu dou graça. Amém? Guarda essa palavra aí. Então, antes de agir, nós temos que perguntar ao Senhor, é da sua vontade? Vai glorificar o seu nome? Não estou falando aqui que você não pode ter sonhos, ter planos, só estou falando que os seus sonhos, se não estiverem alinhados com os sonhos de Deus para a sua vida, não adianta. Se os seus planos não estiverem alinhados com os planos de Deus para a sua vida, por que você vai querer ter planos? Por que nós estamos aqui então? Se você não tem interesse que os seus planos estejam alinhados com os planos de Deus, por que você está aqui hoje? Não é mesmo? Então nós temos esse interesse, por isso nós estamos aqui, para aprender mais sobre Deus, aprender mais a palavra e para a gente possa sair daqui consagrando tudo, absolutamente tudo, menos o churrasco que hoje não vai ter, senão a gente ia consagrar o churrasco de mais tarde também, mas como hoje não vai ter, está tranquilo. Queria também compartilhar com a igreja algo muito importante. Vocês sabiam que quando a gente consagra as coisas para Deus, Ele organiza os nossos planos? Quando os nossos planos estão por nossa própria conta, geralmente eles seguem uma ordem que a gente julga importante. Mas quando os nossos planos estão consagrados pelo Senhor, quando nós entregamos para Ele protocola para nós, aqui está o plano que você passou para mim, eu estou trabalhando nele e agora deixa comigo. Aí as coisas começam a se organizar. As prioridades que você acha que tem perante a Deus, pode ser que mude. A minha prioridade hoje é uma, a de Deus é outra. Qual que é o desafio? Que a minha prioridade seja a mesma dele para a minha vida, para o meu propósito, né? Então, Deus, Ele não destrói os planos consagrados, pelo contrário, Ele organiza. Deus ele não vai ceifar nenhum sonho seu que esteja consagrado com Ele, mas Ele vai organizar no tempo dEle. De repente você pensa que o momento é esse para algumas coisas, mas lá em cima Ele tem uma visão ampla, né? Nós somos como se fosse, Ele é o mestre, e Ele enxerga a gente de lá, de onde Ele está, onisciente, onipotente, onipresente, né? Ele sabe de cada passo que a gente vai dar, então a gente tem que confiar nisso. Outra coisa que eu quero falar com os irmãos, Deus não tira sonhos consagrados, Deus ele tira, como eu já falei, os excessos, Ele organiza tudo. Eu quero falar também um pouco de ansiedade, né? Por exemplo, quem aqui nunca teve uma crise, mesmo que pequena, de ansiedade, por alguma coisa, por algo que está passando, né? Sinto lhe dizer, não estou profetizando na sua vida, mas se você não teve, uma hora ou outra na vida acaba tendo uma sensação de ansiedade, de impotência, e é nessa hora que nós temos que consagrar os nossos planos ao Senhor. Mas a ansiedade, ela nasce quando a gente quer resultado. Mas quando a gente quer um resultado sem entrega, sem renúncia. Então a gente quer algo para de imediato, a gente quer resolver tal coisa, mas a gente não renuncia à nossa vontade. A gente quer porque quer e acabou porque nós somos assim. Não. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Então nós estamos hoje aqui tendo um alerta divino do Espírito Santo, onde ele diz, consagre tudo. Comece o ano de 2026 fazendo um balancete daquilo que você quer para a sua vida, sem problema.
marca lá num caderninho, aí você vai lá, entra no seu quarto, e aquele que te vê em secreto vai te compensar por isso. Aí você pede para ele: pai, eu preciso disso, daquilo, disso. É da sua vontade? Aí você espera. Ele vai dando ok para as coisas e você vai orando, ele vai te direcionando. Porque se você pede o direcionamento de Deus numa oração, e você fala: como ele vai me avisar? Eu estou querendo muito isso. E você faz o pedido para o Senhor. É da sua vontade? Vai glorificar o seu nome? E como que você vai saber a resposta? Se você continuar firme em oração, o seu próprio coração vai ser moldado e mudado. Ou aquela vontade vai desaparecer e vai entrar uma outra no lugar que ele vai providenciar, ou aquela vontade vai continuar e você vai entender que é a resposta de Deus para a sua vida. Outra coisa que a consagração faz, ela ajusta, ela direciona, ela muda as nossas expectativas. Estar na direção do Senhor quando a gente consagra as coisas para Ele é muito bom. É como se vamos supor que a gente vai viajar para algum lugar, a gente pega o nosso carro, e aí você geralmente manda revisar o carro. Nessas revisões, o que você faz? Você manda lá, geralmente para o Ney, olha os merchan hoje aqui, né? Ney de Pascoal também, olha lá, precisar do Neyzinho lá. Você manda lá o carro na De Pascoal, né? Alinhamento, balanceamento. Já imaginou você daqui pegar, sei lá, 200, 300, 400 quilômetros de distância, né? Uma viagem de 5, 6 horas, com o seu volante torto, né? Qual o risco de dar errado, de dar ruim na pista? Às vezes a roda está assim, né? Até 80 por hora você vai. Chega a 90, 100, começa a tripidar. A nossa vida é assim também. Se a gente não tiver consagrados no Senhor, a gente não vai ter o alinhamento, não vai ter o balanceamento. E não é mais seguro a gente pegar a viagem com um carro todo bonitinho, com a pastilha de freio em ordem, né, com os pneus em dia, né, fazendo referência também aos irmãos que nos abençoam. Não é maravilhoso a gente estar nessa direção de Deus? Então, assim como esse exemplo do carro, nós somos também. O carro é mais importante que as nossas vidas, né? Se no carro a gente consegue entregar o melhor para ter uma segurança, e a nossa vida, como está o nosso... Como que nós estamos entregando para Deus fazer o nosso balanceamento, o nosso alinhamento, a troca de óleo, né, os fluidos, o combustível, né, trazendo uma analogia, né, para um carro, uma comparação, praticamente é a mesma coisa. Então nós temos direção, nós temos alinhamento, o nosso ritmo muda, né? Eu queria também dar alguns exemplos aqui que acontecem. Pessoas que já iniciam um ano cansadas, pessoas que iniciam um ano frustradas. Por que isso acontece? Falta de consagrar os planos ao Senhor. Então eu queria fazer mais um ato de fé com a igreja. Eu queria muito que vocês repetissem essa frase comigo, mas de todo o coração, amém? Repita comigo, igreja. Senhor, alinha meus planos com a tua vontade. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Uma última coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã maravilhosa de culto que nós estamos aqui, é dizer que a consagração, elas não são em vão. Elas geram fruto, né? Todas elas geram fruto. Então, quando a gente tem um sucesso espiritual, um sucesso bíblico, não é que a gente quer aplausos, né? Que alguém, parabéns, não é isso. Significa que quando a gente tem um sucesso espiritual, quando a gente consagra nossos planos ao Senhor, nós temos algo que chama fruto permanente. A gente começa a frutificar, as coisas começam a fluir, as percepções começam a ser mudadas nas nossas vidas. Então, partindo já para o final dessa palavra, Deus ele não está prometendo uma vida fácil. Ali ele não colocou: consagra ao Senhor tudo que você tem, que os seus planos serão bem-sucedidos, vírgula, e vocês não terão nenhuma dificuldade, tudo será maravilhoso. Pelo contrário, porque se fosse assim, Jesus não teria falado, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
E Jesus quer que nós também tenhamos a oportunidade de vencer o mundo. Só que para a gente vencer o mundo, nós temos que andar com o manual embaixo do nosso braço. E o manual, a regra do dia de hoje qual é? Consagrar tudo. É tudo, igreja, ou é só uma pequena parte? É tudo. Amém? Cutuca o irmão do lado e fala, é tudo. Pode cutucar. Fala, é tudo, da esquerda. Para a gente lembrar, é tudo. Tudo é tudo. Amém? Irmãos, todos nós temos um propósito. Só consegue atingir o propósito aqueles que passam por processos. E só consegue passar pelos processos aqueles que consagram toda a sua vida, toda a sua essência, todos os seus planos ao Senhor. Amém? Eu queria, nesse momento, fazer uma oração para a igreja. Hoje tem Santa Ceia, e aí a gente tem mais 30 minutos, acho que dá para tocar a Santa Ceia tranquilamente. Uma palavra bem dinâmica, mas uma palavra bem forte. Eu queria nesse momento que os irmãos se levantassem, fiquem de pé, em nome do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Se o seu irmão tiver vontade de colocar a mão no coração, coloque. Se o irmão estiver acompanhado, estiver com a esposa, abrace sua família, abrace o seu cônjuge. Se a amizade for um pouco mais íntima, abrace seu amigo. Fique de mão dada, em comunhão. Que agora nós vamos orar ao Senhor e protocolar de uma maneira espiritual a consagração das nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, meu Pai querido e amado, nesse momento, Pai, a sua igreja está aqui prostrada diante a Ti, porque acima de tudo nós estamos aqui porque queremos prestar culto ao único merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui porque nós cremos num Pai maravilhoso. Nós estamos aqui nesse culto de hoje porque nós queremos, Pai, através da sua palavra, consagrar a nossa vida, consagrar, Pai, os nossos planos para o ano de 2026, os grandes planos, os pequenos planos, consagrar ao Senhor a nossa saúde, consagrar a nossa família. Queremos consagrar ao Senhor, Pai amado, o nosso emprego, a nossa empresa, o nosso ganha-pão, tudo aquilo, Pai, que nós temos, tudo aquilo que nós vamos ter pela sua graça e pela sua misericórdia, nós, nesse momento, consagramos ao Senhor. Porque esta palavra, Pai, que o Espírito Santo nos entregou, é uma palavra poderosa, é uma palavra de direção, e é uma palavra que certamente gerará muitos frutos para cada um dos seus filhos que estão aqui. Então, como um ato de fé, Pai, nós declaramos e consagramos toda a nossa vida ao Senhor. Que a cada decisão, que a cada oração, a gente possa perguntar ao Senhor: é da sua vontade? Vai glorificar o seu nome de alguma forma? E se for da sua vontade, que o Senhor nos mostre. E que se não for da sua vontade, o Senhor feche as portas imediatamente. E que o Senhor possa nos conduzir àquelas portas que fazem parte do seu propósito para as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço imensamente por essa oportunidade de estar aqui no seu altar. Eu te agradeço, Senhor, por estar nos ajudando, estar tirando todas as coisas, todas as flechas que estão batendo ao nosso derredor. Eu te agradeço pela proteção desses irmãos que estão aqui, pelos irmãos que não puderam vir. Enfim, Senhor, a sua igreja clama o seu nome, a sua igreja te agradece. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Glórias a Deus. Obrigado pela oportunidade.